Olá, meus companheiros e amigos. Aqui estamos mais uma vez nesse bate-papo gostoso a respeito da doutrina espírita. E vamos silenciar um pouco e pedir a Deus que nos ilumine, que nos conceda a paz, que durante esses momentos que aqui nós vamos conversar, possamos abrir os nossos corações e o nosso entendimento, para que os ensinamentos do Cristo, vindo através da espiritualidade, possam iluminar as nossas mentes. Que assim seja. Meus queridos, estamos nós aqui mais uma vez, nesse bate-papo gostoso a respeito da doutrina espírita, os ensinamentos trazidos pela espiritualidade para o nosso consolo, nosso conforto, para a orientação dos nossos passos, da nossa jornada, para entendermos melhor as leis de Deus, para compreender melhor a nós mesmos, aos nossos semelhantes e à natureza. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. É no Livro dos Espíritos, o livro número 4, no capítulo 1, que fala sobre esperanças e consolações. E aí, esse primeiro capítulo fala sobre penas e gozos terrestres, ou terrenos. E aí tem um item que fala sobre uniões antipáticas. Estão entre as questões 939 e 939A até 940A. Então vamos conversar um pouco a respeito de uniões antipáticas. Então, o que seria antipatia ou simpatia numa união? Nós vamos verificar de que a resposta está no magnetismo. Na física, a atração se dá através dos polos opostos, o negativo e o positivo. Mas no magnetismo humano se dá o contrário. O positivo atrai o positivo, o negativo. Então, tudo é questão de relação trazida pelo magnetismo que atrai. Na questão 388 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o codificador, ele pergunta à espiritualidade se os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribui ao acaso não seria o efeito de uma espécie de relação simpática? E a espiritualidade responde dizendo que os venerandos, observando, chegaram a essa conclusão, de que há entre os seres pensantes laços que não conheces ainda. O magnetismo é o guia desta ciência e que compreendereis melhor ainda do futuro. Então, a questão do magnetismo, dessa atração dos semelhantes, ainda para nós, não está muito bem claro a nossa capacidade de compreensão do porquê. A gente simplesmente sente, mas não compreende na sua totalidade, só sabe que aquilo lhe atrai, que aquilo lhe agrada, e os segredos estão um pouco mais adiante.
Mas, com relação a essas questões, Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco, no seu livro Amor, Imbatível Amor, ela assevera que quando o casamento se estabelece, 4 situações são notórias. Primeiro, o sentimento pela união física. Deus criou o homem para viver em sociedade e criou o casamento para consolidar esta união entre 2 pessoas pela união conjugal. Segundo ponto, ela diz que esse casamento desenvolve um sentimento de bem-estar recíproco entre o casal em estarem juntos, um sentimento que somente um lar estruturado proporciona. O terceiro item que ela fala, ela diz que a chegada dos filhos, a importância dos rebentos, que reúne em si esses amores que antes estavam divididos entre um e outro e agora se agrupam nos filhos. O quarto item é o companheirismo, que resulta e que vem da tolerância e da compreensão entre os casais. Então, a tolerância diz respeito a essa questão de uma união verdadeira. Existem 2 tipos de uniões. As uniões materiais e as uniões pela alma, pelo espírito. As uniões materiais correspondem às atrações físicas, muitas vezes aos interesses, muitas vezes às conveniências ou às convenções. Mas as uniões vindas pelos laços da afetividade, pela atração magnética entre as almas, essas tendem a ser mais duradouras, tendem a trazer uma união mais positiva e mais proveitosa para ambas as pessoas. Então, toda união que agrega espíritos afins, são todas elas abençoadas por Deus, dirigidas pela espiritualidade maior, porque todas as uniões devem ser respeitadas em todos os seus níveis. Então, a união são entre almas, entre espíritos. Os espíritos são assexuados. O espírito não tem sexo. Por uma necessidade humana e da chegada de espíritos que vêm ao corpo físico, aí estão as uniões pelo matrimônio, que faz com que entre esses casais propicie a possibilidade de espíritos virem ao mundo físico, desenvolverem as suas potencialidades e aperfeiçoarem-se, por assim dizer, as suas relações. Então, nessas uniões físicas, estão relacionadas puramente, como disse, pela matéria, no que se refere a esses interesses e sentimentos e na fixação. Exemplos são as uniões de casamentos por interesse, os casamentos que são combinados, que são, assim, produzidos por interesses muito diferentes dos sentimentos. Na Idade Média, por exemplo, era muito comum os casamentos entre pessoas que tinham interesse maior naqueles monarcas, príncipes e princesas, diferentes regiões, casavam-se, davam-se em casamento para garantir, muitas vezes, a prosperidade, a paz, a expansão de um reino e o equilíbrio. Mas essas pessoas nem sempre sequer se conheciam, não sabiam nem sequer o nome, não sabia sequer o gosto, não sabia sequer as tendências e as inclinações um dos outros.
Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, um exemplo muito perto. Dom Pedro I casou-se com uma princesa de um país que ele sequer conhecia. Uma pessoa que ele não conhecia, não sabia da sua beleza, dos seus atributos e absolutamente nada, mas era o interesse das nações. E a história do Brasil nos conta que essa união trouxe muito sofrimento, especialmente para a princesa, que passou por grandes dificuldades. Então, não era uma união pela alma, mas uma união material, puramente material. A espiritualidade nos fala o seguinte, de alguns tipos de uniões, ou casamentos, os chamados casamentos acidentais, aqueles que acontecem por uma circunstância qualquer, que não estava combinado, que não se esperava, que simplesmente aconteceu por uma questão qualquer, momentânea, que os trouxe à união que ambos sequer haviam planejado. Então, as motivadas por interesses, essas uniões, como nós falamos antes, que envolvem interesses materiais, questões financeiras, econômicas, sociais, de projeções, de observação de interesse no futuro. Existem também as provacionais, de espíritos comprometidos uns com os outros. Provacionais. São uniões que nem sempre são guiadas pela compreensão, pelo bom senso, por combinarem assim os gostos, o respeito, a concordância entre si. Às vezes são um pouco tumultuadas. São as provacionais, onde espíritos que vieram de outras encarnações, que tiveram suas situações não resolvidas ou mal resolvidas, vamos dizer assim, e que pelas leis divinas eles são trazidos a nova existência na matéria, numa nova união, para que possam assim ajustarem-se mutuamente, repararem as suas falhas no passado e traçarem um rumo novo, observando, por assim dizer, através dessas uniões, uma vida melhor, uma vida espiritual mais dirigida pela espiritualidade, pelos preceitos e conceitos divinos. Então, a outra são as sacrificiais. Essas uniões sacrificiais são as mais difíceis. São aquelas que muitas vezes um determinado membro dessa união se sacrifica, sofre, e nem sempre lhe é possível a separação ou a ruptura desta união. São uniões que buscam muito a compreensão, a renúncia, muitas vezes para se manter aquela união por um compromisso maior. As sacrificiais. Joana de Ângeles conta muitos casos a respeito dessas questões das uniões sacrificiais, especialmente quando a gente vai buscar da literatura espírita, e vamos encontrar muito material falando a esse respeito. Mas, na época do Cristo, Jesus encontrou-se com uma mulher, Joana. O seu esposo era Cusa, era conhecida por Joana de Cusa. Esse senhor é uma pessoa de projeção da sociedade da época, era um homem que tinha recursos, respeitado na sua comunidade, porém, na sua vida íntima e pessoal e moral, era uma pessoa que tinha muito a desejar, especialmente na sua união dentro do lar, de desrespeito, de incompreensão, de um tratamento absurdo, de sofrimentos profundos que Joana passava. E ela, uma ocasião, vai a Jesus e fala para ele: mestre, e conta o seu drama.
do seu companheiro, que a submetia a sacrifícios, a situações de vergonhas, de sofrimentos e de dores. E ela fala para Jesus de que tinha vontade de segui-lo e que deveria deixar tudo aquilo para trás. Mas o Mestre Jesus diz para ela: minha filha, volta para o seu lar, ora e cumpre com a tua missão. Teu compromisso é com o teu companheiro. E Joana volta e submete-se conscientemente dessa situação de sofrimento, de dificuldades, até que um dia isso tudo acaba e ela, livre, passa a seguir a Jesus. Uma certa ocasião, uma pessoa me falou a esse respeito de uma união que atravessara por aproximadamente 30 anos e que o companheiro realmente não correspondia àquilo que se esperava. Muito dado à bebida e a outros vícios maiores ainda, e que ela tolerava tudo aquilo, mas que estava num ponto de, como disse, o cálice está por derramar. 30 anos de convivências e de sofrimento. Eu disse: minha irmã, seguindo aquelas orientações de Jesus, eu te digo, volta para o seu lar, fica tranquila, ora e pede a Deus para te dar força e coragem, porque o teu compromisso é com esse companheiro. Quem sabe está na tua vida para você auxiliá-lo, para erguê-lo, para que ele possa abrir o seu coração e modificar a atitude. Porque, na verdade, se você está há 30 anos, e esse compromisso é de vocês, são as uniões sacrificiais, quem sabe uma ruptura nessa altura, talvez tenhas que voltar em outra encarnação e passar mais do que 30 anos para reerguer de novo. Então, continua. Ora, pede a Deus compreensão e auxilia o teu companheiro para que ele possa se reerguer. O outro tipo de união é aquela por afinidade, aquela atração que a gente não sabe como explicar. Não é uma atração física, mas aquele sentimento que nos puxa. Se você pegar um imã, por exemplo, e qualquer objeto metálico, nós vamos perceber que ele é atraído. Assim são os espíritos simpáticos entre si, eles se atraem. O gosto é semelhante, a vontade igualmente, o desejo de estar juntos e de progredi-lo e construir algo juntos, proveitoso, que venha a ser útil não só para um, mas para também eles e, quem sabe, a comunidade onde eles vierem a coexistir. Bem, vamos avançar então a essa questão 940 e vamos ver o que é que Kardec pergunta à espiritualidade. Ele diz o seguinte: desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado e o amor mais sincero seja recebido com desconfiança e mesmo com repulsa? Como, além disso, o mais que se possa verificar, essa afeição entre os dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? Então, se essa atração que une, como explicar que às vezes um tem um sentimento mais profundo do que o outro? E que às vezes nessa união que venha a existir, um possa se doar mais que o outro. E quem sabe nesta doação, acima daquilo que são as suas próprias forças, daquilo que se esperava a reciprocidade, ele diz, não desperta nisso aí talvez um ódio? E os espíritos dizem que não. Você não compreende, então, que seja uma punição, embora passageira. Além disso, quantos há que pensam amar profundamente porque julgam apenas a aparência?
Isso aí nos remete às questões da atração física, da aparência. E diz mais, e quando são obrigados a viver em comum, não tardam em reconhecer que se tratava somente de uma paixão material. Eis um grande perigo essas atrações no físico, das questões materiais, que não são duradouras, que não há uma correspondência daquilo que se espera. Os Espíritos continuam dizendo que não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que surpreendes dotada de belas qualidades e é vivendo realmente com ela que o podereis apreciar. Então, é nessa convivência, nesse cadinho do lar, que as arestas são aparadas. E que aquele que se dedica mais, através do seu procedimento, pode despertar no outro aquele amor que estava adormecido e essa relação voltar a ser uma relação mais produtiva. Quantas uniões, por um lado, que a princípio pareciam, dizem os Espíritos, incompatíveis, e com o decorrer do tempo, quando ambos se conhecerem melhor, se transformam num amor terno e duradouro, porque baseados na estima recíproca. É necessário, então, esquecer que o Espírito é quem ama. Não se esquecer de quem ama é o Espírito e não o corpo. E que esta união do Espírito, ela é mais duradoura do que a material. E ela é transformadora. Então eles continuam dizendo que há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma. Frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. E a do corpo é perecível, eis porque os que se julgam amar com um amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão. Então ele nos desperta para essa questão dessa atração física que às vezes nos leva à ilusão e, por que não dizer, ao sofrimento. Vamos verificar de que essas uniões, elas passam por grandes transtornos muitas vezes. Nessa questão, aqui há uma alusão ao respeito a ser tido, considerado um com o outro. Ninguém tem o direito de agradar o outro pura e simplesmente para fazer uma união que não está fundamentada dentro dos preceitos da atração do Espírito, que às vezes é um sacrifício tão grande, como diz a espiritualidade, e que não há aquela reciprocidade. E eles dizem que às vezes nós é que escolhemos. Não quer dizer que todas elas são uniões sacrificiais, mas às vezes são desejos do corpo, da matéria, e que às vezes resultam em sofrimento. Eles não devem ser entendidos como sacrificiais, pois aí se dá o desrespeito um pelo outro. Então o respeito na união tem que existir. Nós temos que observar essas questões do respeito. Na questão 940, Kardec vem com outra pergunta dizendo: a falta de simpatia entre os seres destinados a viverem juntos não é igualmente uma fonte de sofrimento? Tanto mais amarga quanto podereis pensar que evidencia que ela pode ser eterna em toda a sua existência. Os Espíritos dizem que é muita amarga de fato, mas é uma dessas infelicidades de que a maioria das vezes sois a própria causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam? Depois dessas uniões
Procureis, pois, separar mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. E sofreis, então, apenas a consequência dos vossos próprios preconceitos. É porque há muitas uniões que, às vezes, elas vivem de aparência, onde já não existe mais o amor, mais a compreensão, mais a partilha, mais aquela atração. Sabe, não existe mais aquele amor dos primeiros dias. E aí, muitas vezes, são uniões que estão aí passando por um período de dificuldades, mas que a aparência fica. E às vezes se pensa, as pessoas, de que ali é uma união verdadeira, mas somente eles sabem, entre quatro paredes, o que acontece. Daí, as nossas escolhas. Temos que buscar, através da oração, através do equilíbrio, as nossas uniões pelo Espírito, atravessando as barreiras das dificuldades. Na verdade, existem espíritos que vêm de muitas outras encarnações, que vêm convivendo em épocas distintas, mas vêm se completando, porque quando a união é pelo Espírito, é aquela união duradoura que transcende a morte. São espíritos que já vieram de 2, 3, 4 encarnações juntos, compartilhando as mesmas emoções, crescendo juntos e muitas vezes auxiliando espíritos que precisam de um lar equilibrado para poder corrigir-se e avançar. E esses espíritos abnegados, muitas vezes, assim, vêm ao corpo físico para abrigar dentro do cadinho de um lar, equilibrado e cheio de amor, auxiliar aqueles espíritos que chegam, às vezes, conflituados, com muitas amarguras, e que precisam do carinho, do amor, do aconchego e da segurança de um lar. Na questão 940A, Kardec conclui com a pergunta dizendo: mas, neste caso, não haverá quase sempre uma vítima inocente, quando essas uniões não são aquelas uniões verdadeiras, aquilo que a gente diz que não deu certo? Ele diz: sim, e isso é para ela uma dura expiação, mas a reciprocidade da sua infelicidade recairá sobre os que causaram. Então, quando numa união um dos cônjuges é o causador do desequilíbrio e do sofrimento do outro ou da família, terá que, diante das leis divinas, repararem os males que causaram. Por isso a importância daquele que é mais equilibrado tentar auxiliar o outro, não está entrando em rota de colisão, de discussões e de brigas, mas estar junto, buscando pela oração, pela a boa conduta, pela fé e a esperança, corrigir o outro para que juntos possam caminhar e trazerem assim a este lar um pouco de luz e de paz. Meus queridos, nós vamos concluir o nosso assunto pedindo a Deus pelos lares, pelas famílias, que hoje nós vemos quantos lares desfeitos, pela desunião, por uniões trazidas pelos interesses, pelas coisas materiais, pelo físico, e que resulta muitas vezes em grande sofrimento e desequilíbrio para uma família e para uma sociedade. Vamos orar por todos os casais, pedindo a Deus a sua misericórdia, de forma que esses irmãos possam se encontrar mais uma vez, unidos pela fé, pela confiança em Deus e pela esperança. Que a paz de Deus esteja com todos. Que Jesus nos conceda uma semana abençoada, cheia de luz, de paz e de amor. Que Deus ilumine a sua casa, o seu lar, a sua família, a tua vida.